Olá, eu me chamo Vitor R. Fraga, sou cristão, sou roteirista de filmes e séries e nessa apresentação vou mostrar a vocês como as minhas histórias, no formato de áudio, que são como as antigas radionovelas, e a estratégia original que eu criei para elas pode trazer resultados históricos para o Dunamis. Dentre eles, a Escola Dunamis ou qualquer outro projeto da Dunamis que faça sentido será apresentado a mais de 1 milhão de pessoas que hoje não acompanham vocês, literalmente. E não apenas isso, mas o seu projeto será envolvido em um processo que pode despertar nesses milhões o desejo de caminhar a caminhada que vocês oferecem. E com isso, seus negócios podem ter um faturamento milionário, possivelmente um dos maiores ou o maior que vocês já tiveram, além de criar outras fontes de renda muito interessantes. O ecossistema que criaremos ao redor das minhas histórias também pode se tornar um ponto de encontro digital dos principais nomes e trabalhos cristãos do planeta. Todos os membros, canais, quadros, nomes e parceiros do Dunamis, talvez até os alunos de vocês, se assim fizer sentido, podem ser expostos nesse ecossistema para uma audiência gigante, que levará o seu trabalho ainda mais longe. E não apenas isso, mas podemos reunir cristãos que apresentem teses, trabalhos e ideias sobre as principais questões do século XXI, e podemos levá-los de onde estão, o que pode incluir o zero, caso essa pessoa não tenha nenhuma audiência, para ter a sua tese ou conteúdo e nome expostas a milhões de pessoas, viralizando na internet e ganhando importância no debate público em todas as esferas da sociedade. Também podemos introduzir quaisquer trabalhos, instituições e movimentos de transformação social ao ecossistema dessas histórias, o que pode oferecer a eles uma ajuda histórica. E no médio prazo, a ideia tão difundida, especialmente por vocês Dunamis, de ou histórias cristãs ou histórias seculares de autores e valores cristãos, se espalhando por streams, canais e salas de cinema, vão encontrar nesse projeto o seu maior aliado, uma vez que estamos construindo uma verdadeira máquina de sucesso para boas histórias, como vocês entenderão em breve. Eu sei que são grandes promessas, mas eu me sinto confortável em fazê-las, e inclusive de chamar essa apresentação de uma proposta irrecusável, porque eu vou explicar a lógica e potencial, vou mostrar como eu posso começar a desenvolver as histórias enquanto vocês trabalham na sua agenda atual, também mostrarei como podemos fazer tudo isso usando a estrutura que vocês já têm para produzir o seu conteúdo online. Caso vocês já estejam alocando todos os esforços do seu time para outros projetos com a relevância que vocês têm e uma proposta tão interessante quanto a minha, vocês conseguem trazer ao projeto qualquer situação que falte, basta um convite. E além disso, tudo o que eu proponho é que façamos um MVP, um teste dessa ideia que eu apresento, que pode ser uma simples enquete no Instagram ou YouTube, ou outra forma de teste que a gente escolha. Ou seja, vocês não têm nada a perder, literalmente, mas têm muito a ganhar. Na pior das hipóteses, estarão alimentando a sua mentalidade inovadora de sempre explorar novas possibilidades com potencial no mercado. Bem, a estratégia para alcançarmos tudo isso se divide entre o DNA das minhas histórias, que serão contadas com a missão de levar a mensagem do Evangelho e ou inspirar o desenvolvimento pleno do potencial humano, conter o lado perigoso da nossa natureza ou cuidar das famílias. Eu somo esse DNA ao formato que eu escolhi para contar essas histórias, o de áudio, e eu já vou falar melhor sobre o porquê ele é perfeito para a proposta. E ainda o ecossistema de conteúdos de transformação que eu vou construir ao redor das histórias, combinando diferentes estratégias do que os gigantes do entretenimento fazem. E eu quero começar falando sobre o formato. Contando histórias em áudio, qualquer produtor de conteúdo online como vocês já tem todo o necessário para produzir e distribuir a história. O roteiro, que eu trarei junto com a estratégia, a linha de equipamentos, time de edição, vozes que conseguimos facilmente e o principal, uma bela audiência. E como eu falei, se a sua estrutura já estiver ocupada, tranquilamente nós conseguimos trazer um parceiro que traga a estrutura dele para o projeto. E tudo isso gastando infinitamente menos do que se paga para produzir histórias no audiovisual. Com o áudio, podemos criar histórias gigantes, de fantasia a ficção científica, comédia ou romance. É muito comum nos Estados Unidos histórias em áudio nascerem de um grupo de amigos amadores que criaram uma história com seu microfone meia boca na garagem e depois de tempos explodem e viram um fenômeno na internet. Imagine então as possibilidades que temos envolvendo pessoas que já têm relevância, estrutura e audiência. Esse formato é um fenômeno nos Estados Unidos e vem crescendo cada vez mais no Brasil. E hoje em dia, essas histórias em áudio vêm sendo cada vez mais consideradas a porta de entrada para Hollywood, ou para a indústria do entretenimento como um todo, de qualquer país, o que inclui o Brasil. Isso porque esse formato serve como uma espécie de MVP para os estúdios. O potencial da história já foi validado no áudio, portanto, vale o investimento. E é por isso que esse projeto pode levar as nossas histórias para o streaming, porque usaremos esse formato, que já é visto dessa forma pelo mercado, e usaremos as melhores estratégias para alcançarmos milhões de ouvintes, tornando quase inevitável a nossa invasão aos streamings. Esse foi o formato escolhido, e agora eu quero falar sobre o ecossistema de conteúdos de transformação. A ideia desse ecossistema é permitir que os ouvintes da história possam viver, na vida real deles, a mesma jornada de transformação que os personagens tiveram na história. As histórias inspiram as pessoas a
sonharem. Ela influencia sua mentalidade e comportamento, como aconteceu com Jesus, ensinando através de histórias, ou com os gregos que modelavam a moral do seu povo com entretenimento. Popeye fez as crianças comerem mais espinafre. E temos também exemplos recentes, como a série O Gambito da Rainha, que fez as pessoas aumentarem milhares de vezes o interesse por xadrez, por comprar o jogo, jogar online, baixar o aplicativo, fazer curso e muito mais, mostrando o quanto uma história envolvente influencia comportamento e mentalidade das pessoas. Mas na minha estratégia, não paramos na inspiração. Eu quero que as histórias plantem as sementes e o ecossistema de conteúdos de transformação, com foco na educação, que o Dunamis traz, ajudem essas pessoas a darem frutos com essas sementes, imediatamente depois de ouvirem a história. Para essa estratégia, eu me inspirei no que grandes empresas fizeram. E talvez o melhor exemplo disso seja a Netflix, que criou a plataforma Wanna Talk About It. Nessa plataforma, quando uma obra da Netflix toca num tema sensível, eles colocam um link da própria obra até o Wanna Talk About It, onde eles encontram informações relevantes para lidar com aquele problema. A minha lógica é a mesma. Eu mexo no gatilho dos meus ouvintes, por exemplo, fazendo-os acreditar que podem viver o sobrenatural de forma natural. Nessa mesma história, ele vai ouvir: essa audiosérie é patrocinada por... Então, apresentamos os seus cursos, seus canais, programas, marcas, nomes, além de guiar os ouvintes para o nosso Wanna Talk About It, com informações relevantes para eles pegarem aquela inspiração da história e começarem a se desenvolver, usando tudo aquilo e todos aqueles com quem vamos compor esse ecossistema, o que inclui principalmente a Escola Dunamis ou quaisquer outros cursos, eventos, produtos, serviços, experiências, tudo o que vocês oferecem. Eu quero tornar isso mais claro a vocês, dando exemplos práticos de como podemos fazer isso. Mas antes, para vocês entenderem bem o valor disso em termos de estratégia, eu quero fazer uma comparação entre as estratégias que vocês já usam para vender os seus cursos, as estratégias que são comuns no mercado digital, mostrando como esse projeto vai usar essas mesmas estratégias, mas tem, claro, os diferenciais únicos dele. Bem, tanto as minhas histórias quanto os seus lançamentos tradicionais são um evento online, onde haverá um convite e propaganda para as pessoas participarem. Os dois tipos de conteúdo vão inspirar as pessoas através do storytelling e vão convidá-las a fazer uma jornada de A para B. Toda história mostra uma jornada dessas em seus personagens e inspira as pessoas a segui-las, bem como fazem os lançamentos e conteúdos de venda. Portanto, os dois formatos também levam seus espectadores a fazerem uma curva de consciência e contêm em si uma chamada para ação a fim de vender os produtos. Nos lançamentos há as chamadas para ações tradicionais e nas minhas histórias haverá o essa audiosérie ou esse audiofilme foi patrocinado por, e então há a chamada para ação para os seus cursos. Eu quero que os ouvintes das minhas histórias saiam dali entendendo que eles têm um potencial, que estejam malucos para desenvolvê-los e saibam que através dos seus cursos isso se tornará possível. Essas são as semelhanças, mas a minha estratégia tem suas vantagens. Como produtores de conteúdo online, vocês sabem que o entretenimento é um competidor difícil de bater, e o meu projeto torna esse entretenimento um aliado de vocês, e não mais um competidor. E por ser entretenimento, combinando com educação, esse formato abre o leque de diversas possibilidades de collab. Essas histórias em áudio e o ecossistema nos permite fazer colaboração com pessoas que vão desde especialistas e educadores a artistas, atletas, humoristas e incontáveis figuras e formatos diferentes, que movimentam milhões e terão uma oportunidade orgânica de fazer diversos collabs históricos conosco. Ainda nessa ideia, existem pessoas que hoje não estão acostumadas a acompanhar conteúdos educativos, de pregação ou semelhantes, como os que vocês fazem, mas eles vão querer ouvir a nova audiosérie, cristã ou não, de quem todo mundo está falando, além de outras formas de conteúdo dos possíveis collabs. Também posso destacar que em um mercado maduro, onde diversos players vendem os seus produtos digitais, é muito mais interessante convidar a pessoa para ouvir uma audiosérie ou audiofilme que está todo mundo comentando e então envolvê-la no processo de vendas do que simplesmente convidá-la a um lançamento tradicional. Mas é importante destacar que, mesmo que essas histórias sejam entretenimento e não venda, elas não devem substituir as estratégias de lançamento atuais. Pelo contrário, elas vão potencializar tudo o que vocês já fazem e já fariam, porque seria bastante interessante se, durante os períodos de lançamento das histórias, vocês tenham outras formas de conteúdo sendo postadas, outras interações. Assim levaríamos os ouvintes e espectadores da história para todos os seus demais conteúdos, fazendo-os crescer ainda mais, turbinando seus projetos com ainda mais força. Então, falando em termos de métricas específicas, a partir do lançamento das histórias em áudio e o ecossistema de conteúdo ao redor delas, com todas as dinâmicas e convidados, nós temos o potencial de trazer milhões de pessoas para nos ouvir e assistir de forma orgânica, sem pagar um centavo sequer de anúncio para alcançá-las. Todas essas pessoas envolvidas com os temas poderão comprar os seus cursos a partir do link do patrocinador da obra, direto do essa audiosérie é patrocinada por, e eles também poderão
poderão comprar os seus cursos através das chamadas para ação que vão acontecer dentro do ecossistema de conteúdo ou em outras formas de conteúdo de vendas personalizadas a histórias e temas que vocês postem durante o mesmo período. Então nós direcionamos para esses conteúdos. Eles ainda podem comprar a partir de campanhas e anúncios direcionadas às pessoas que ouviram a história, ou fazendo cartas de venda personalizadas para quem, por exemplo, comprou a versão em e-book da história e, portanto, já passou pela curva de consciência e pegou as sementes que a história plantou. Além disso, como esses conteúdos serão eternos e não têm prazo de validade, diferentes de muitos conteúdos de lançamento tradicionais, eles continuarão vendendo ou conseguindo novos leads para vocês por muito tempo. É por isso que esse projeto pode entregar a vocês um dos seus maiores ou então o seu maior lançamento. Mas para ficar ainda melhor, como eu citei no começo, essas histórias não servirão apenas para vender os seus cursos, eventos e semelhantes, mas elas serão uma fonte de renda em si mesmo, além de trazerem diversas outras possibilidades de ganho. Eu gosto de comparar esse potencial do projeto com o que a Amazon faz. Ela lança histórias no Prime Video e isso aumenta as vendas de diversos de seus produtos, como quando ela lançou a série do Senhor dos Anéis, e isso aumentou a venda dos livros da plataforma, além de diversos outros produtos personalizados dessas histórias que a própria Amazon vende. O que eu proponho fazer é justamente isso, criar todo um ecossistema de vendas com essas histórias, vendendo sim os seus cursos, mas também lucrando com outros patrocínios, se assim fizer sentido, haja vista a quantidade de ouvintes que temos o potencial de alcançar. Também vamos lucrar através da própria plataforma de monetização onde essa história estiver, a partir de conteúdos que vendam a versão da história em livro digital e depois até mesmo livro físico, o que pode incluir a editora Quatro Ventos, através da possibilidade de outros eventos personalizados à história, o que pode incluir peças de teatro realizadas sob demanda, além de produtos licenciados, de roupas até materiais de escritório e brinquedos dos personagens. E ainda existem possibilidades de trabalharmos com novas tecnologias, como NFT, o que eu explicarei melhor depois. E diferente do que qualquer lançamento ou estratégia tradicional de vendas oferece, essas histórias em áudio ainda podem nos levar para as rádios, se vendermos os direitos de transmissão para eles, além de possíveis acordos de exclusividade com o Spotify ou plataformas parecidas, além de conseguirmos traduzir as histórias em áudio e lançá-las em diversos outros idiomas, espalhando a nossa mensagem e histórias para o mundo inteiro. E todo esse sucesso, como eu disse antes, pode levar as histórias para um grande streaming, apresentando assim todo esse ecossistema para centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. E isso, claro, nenhum lançamento tradicional pode fazer. Mas o melhor de tudo é que todas essas possibilidades de ganho financeiros vêm apenas como uma consequência natural de vocês levarem a missão pela qual vocês gastam toda a sua vida para milhões, quiçá bilhões de pessoas no longo prazo, para o mundo inteiro, numa estratégia criada exatamente para isso. Perfeito, agora vamos aos exemplos das histórias. Eu tenho uma obra chamada Original Player. A premissa dessa história são pessoas vivendo dilemas da vida delas quando de repente são transportadas para dentro de um jogo, como acontece nos filmes mais recentes do Jumanji. E lá dentro desse jogo, eles vivem simulações dos problemas da sua vida real, que na minha ideia seriam os principais dilemas dessa geração. E para resolver esses problemas, eles precisam descobrir os princípios deixados por aquele que venceu o jogo, o chamado jogador original, que é uma alusão a Jesus, o segundo Adão, que veio nos ensinar a jogar e vencer o jogo da vida. Ou seja, a partir dessa premissa, podemos levantar qualquer questão, envolvê-la em uma história com muitos elementos presentes em grandes sucessos, entregar soluções bíblicas a esses problemas e conectar diversas pessoas relevantes nesse ecossistema para tratar desses assuntos. Em outra possibilidade, podemos criar um romance ou uma história adolescente parecida, como essas que falam sobre a vida e a morte. Alguns exemplos são Culpa nas Estrelas ou Clouds. Nós podemos construir um enredo sobre coisas importantes da vida. Então, introduzimos a esse enredo uma lista de coisas que todos deveriam fazer antes de sua morte, adicionando o elemento ter um encontro com Jesus na lista. Inclusive, usando essa estratégia de um ecossistema de transformação ao redor da história em áudio, nós podemos fazer um collab com diferentes influenciadores cristãos e começar uma série de movimentos, posts, trends e semelhantes, sempre inspirando pessoas a executarem os itens da nossa lista, coisas a serem feitas antes de morrer. Isso vai chamar a atenção de muita gente, cristão ou não, pode inclusive chamar a atenção da mídia, pode viralizar, e teremos o item principal dessa lista, o encontro com Jesus, sendo disseminado junto com a história de forma orgânica. Esse projeto, inclusive, pode ajudar a fortalecer institutos que lutam contra o câncer ou outros males parecidos. A história que eu citei como uma referência, Clouds, faz isso. A história gira em torno de um garoto que morreu de uma doença e esse próprio filme divulga instituições que combatem aquela doença. Esse é um exemplo bom para mostrar um aspecto bem interessante desse nosso projeto. A cada lançamento de uma nova história em áudio, o nosso ecossistema vai ser visto por diferentes influenciadores, líderes e outras figuras cristãs como um espaço online onde pessoas de destaque estão, junto com uma grande e engajada audiência, se unindo e conectando para tratar de alguns dos temas mais relevantes do século XXI. Esse lugar se tornará um espaço desejado para se estar. E eu não digo aqui na questão de status, mas sim na capacidade de mobilizar, engajar e passar uma mensagem, gerar transformação, o que é ótimo no sentido de que, como em todo collab, um vai emprestar sua relevância e audiência para o outro, nessa troca da colaboração. E como uma consequência natural, todos eles emprestarão a sua audiência e relevância para a história
história e para o ecossistema de conteúdos, que terá ainda mais audiência, mais força, o que é bom para o próprio projeto e ainda colabora para chamar a atenção dos estúdios e streamings para a nossa história. Mas claro, falando sobre esses ecossistemas, nós só convidaremos pessoas idôneas com os valores alinhados com os nossos. Agora, continuando com as histórias, porém mudando bastante o gênero, eu consigo usar essa mesma estratégia para criar uma história de terror e suspense, usando a passagem do endemoniado Gadareno, destacando a parte que, depois de curado, ele quis sair da cidade e acompanhar Jesus, mas Jesus o mandou ficar ali. Nessa audiosérie de suspense, com muita qualidade, a mensagem de não fuja, pelo contrário, ocupe lugares com o poder de Deus e transforme aquele lugar, será transmitida a milhões de pessoas. Agora, caminhando para outro gênero, quero falar sobre uma ficção científica com um cenário que se assemelha muito à nossa realidade. Nessa série em áudio, a premissa é de um grupo de missionários astronautas que partem em uma missão espacial até o planeta que é conhecido como o novo lar do ser humano, no estilo do que o Elon Musk quer fazer aqui na vida real. Acontece que, nesse novo planeta, o cristianismo foi proibido. A partir dessa ideia, influenciado pelas melhores obras do gênero de viagens intergalácticas, esses missionários precisam levar a palavra de Deus até outro planeta, enfrentando todos os desafios em seu caminho, para salvar esse suposto novo lar da humanidade de todo o caos instaurado lá, uma vez que os valores que Deus nos deixou para a humanidade foram esquecidos. Além do principal, levar a mensagem de salvação para suas almas, porque aquele povo acreditava que, com a sua tecnologia, eles viveriam para sempre, mas os missionários mostrarão a eles que só existe um jeito de viver para sempre, de verdade, que é a sua entrega a Cristo. E além dessa viagem dos missionários a outro planeta, vamos acompanhar como os seres humanos que ficaram na Terra, o que inclui os que não tinham dinheiro e os cristãos, proibidos de estarem lá em cima, reconstruíram a Terra, justamente aplicando os valores e princípios da palavra na condução da sociedade, criando um lugar que cuida de todos. Com essa ideia, usando a estratégia que eu contei as histórias, com o ecossistema que eu estou apresentando a vocês, podemos de fato trazer nomes, institutos e ideias que falem sobre a solução dos maiores problemas do país e quiçá do mundo, de toda essa geração, trazendo para a realidade alguns debates que a nossa ficção vai apresentar. Outra possibilidade interessante para falar sobre a solução de grandes problemas é a história onde um serviço com uma tecnologia muito avançada, foi lançado ao mercado com a proposta de fazer uma leitura completa de cada um, de cada ser humano, oferecendo a ele a oportunidade de viver em um verdadeiro paraíso, em algum canto da Terra, com uma vida construída detalhadamente através da tecnologia para entregar a ele a versão mais confortável e feliz possível de si mesmo. A questão é que isso tiraria as pessoas dos lugares onde Deus as colocou, entregando a eles a missão de resolver os problemas daquele lugar específico, passando por todas as suas dores para tal. Essa obra vai trazer o duelo entre o conforto, o prazer imediato, versus a doação e sacrifício de uma vida a Deus, o caminho estreito versus o largo em uma nova perspectiva. E para encerrar as possibilidades que decidi compartilhar aqui do gênero de ficção científica, lhes apresento a história onde a maior parte do mundo abandonou sua vida, vivendo em uma realidade criada no metaverso. E os cristãos precisam entrar dentro dessas realidades virtuais para evangelizar, precisando driblar todos os desafios impostos por essa tecnologia que quer a todo custo evitar que esses cristãos acompanhem e encontrem as pessoas lá dentro. Perceba que, através de obras de ficção científica, podemos tanto abordar alguns dos temas mais delicados para a humanidade de hoje em dia e de um futuro próximo, falando desse avanço acelerado da tecnologia, como também podemos posicionar cristãos e soluções cristãs para esses problemas dentro do debate público. Em último exemplo, dentre tantas coisas que podemos fazer, eu quero falar sobre uma possibilidade interessante e bastante personalizada ao Dunamis. Gary Vee, que é um empresário, investidor e influenciador de sucesso, criou um ecossistema de NFTs chamado VeeFriends, onde ele criou diversos personagens como o Panda Paciente, Robô Raro e outros, personagens que defendem certos valores que o Gary acredita. Nas redes sociais dele, Gary e seu time criaram pequenos enredos dos personagens e todo um ecossistema de eventos, comunidade, jogos, produtos digitais e físicos, como vestuário, pelúcias e figurinhas, além de outras formas de interação. Ele diz que com esse projeto está criando a nova Disney, e como Gary costuma lançar tendência para influenciadores e educadores digitais, essa ideia de transformar valores em personagens, enredos e entretenimento certamente vai se tornar cada vez maior, e podemos usar esse modelo para criar todo um ecossistema do Dunamis, que pode se tornar o maior do mundo dentro dessa estratégia no mercado cristão, ainda sendo pioneiro nisso. Como vocês podem ver, basta escolher um tema, ou uma mensagem, um direcionamento, um gênero, e eu desenvolvo uma grande história a partir disso, além de montar esse ecossistema, e podemos adicionar cada uma das personas dos cursos do Dunamis nos enredos. Podemos criar personagens a partir do seu público-alvo e seus clientes ideais. Podemos fazer pesquisa para levantar os maiores problemas dos cristãos, então criar histórias no entorno disso, tudo de forma muito orgânica e potente para expandir bastante sua missão e resultados. Eu consigo inclusive criar várias dinâmicas especiais dessas histórias para acontecerem na conferência Dunamis, ou outro evento que vocês escolherem.
escolherem, especialmente se a história tiver o mesmo tema da conferência ou do evento, o que seria incrível e inclusive já pode acontecer ainda em 2023. Podemos guardar conteúdo exclusivo para a conferência, podemos fazer diversas outras atividades personalizadas às histórias e também lançar o trailer exclusivo da próxima obra durante o evento. E até agora, eu falei apenas sobre obras cristãs que levariam, entre aspas, o selo gospel, mas eu tenho enredos pensando em histórias seculares, que fazem como as Crônicas de Nárnia e passam a mensagem do evangelho em alegorias. E nesse sentido, eu tenho histórias no estilo dos maiores sucessos do século, que vão desde Stranger Things a Game of Thrones, os heróis da Marvel, DC e até Matrix ou outras ficções científicas, histórias sobre futebol como Ted Lasso e também histórias de zumbi. Além dos filmes voltados para a família e relacionamentos, onde estão algumas das obras que eu criei e tenho mais carinho, e também histórias que estão mais amadurecidas dentre tudo o que eu citei. Histórias que envolvem temas que certamente são de muito interesse de vocês, já que já investiram muito tempo e energia para cuidar de famílias, e vocês demonstram enorme preocupação em como o mundo vem ferindo as nossas famílias. Imagine que essa geração e as próximas tenham histórias engraçadas, encantadoras, que conversem sim com os seus principais instintos, como fazem os romances, mas que eles sejam recheados com os valores que o Senhor nos ensinou sobre as famílias. Nós vamos tirar a hegemonia do pensamento atual do entretenimento, que é destrutivo às famílias, espalhando as nossas histórias pela internet, mas também invadindo streamings, canais e salas de cinema. E não porque os estúdios, entre aspas, colocaram a mão na consciência e começaram a criar bons conteúdos para a família ou para quem gosta de romance, mas sim porque, em última instância, eles querem produzir sucessos e o nosso sucesso online em áudio vai mostrar a eles que temos muito potencial de sucesso. E a comunidade cristã já mostrou mais de uma vez o nosso poder de mobilização, conseguindo, por exemplo, colocar The Chosen ou Quando o Sol se Põe com destaque dentro da plataforma da Netflix. Fazer uma grande mobilização para algo que acreditamos é com a gente mesmo. Acreditem, não há limites para o que podemos fazer juntos com esse projeto. E daqui a 500 anos, se Jesus ainda não estiver voltado, podemos ter homens e mulheres de Deus pregando a palavra, usando como base a história de entretenimento que nós criamos, que se tornou referência na cosmovisão cristã e da sociedade como um todo, mesmo que a história não seja cristã. E daqui podem sair futuros clássicos, vencedores do Oscar, Emmy e até Nobel de diversas áreas, se do nosso ecossistema saírem teses e soluções para grandes problemas da sociedade. Meu sonho pessoal é que até o fim da minha vida, minhas histórias tenham atingido mais de 1 bilhão de pessoas e que ao se tornarem meus ouvintes, espectadores ou leitores, eles possam se tornar também embaixadores de toda a transformação que vai gerar em torno das minhas histórias. E serem alunos e consumidores do Dunamis será um passo essencial para isso. Essa é a razão de eu fazer essa proposta a vocês. Se vocês olham para esse projeto com bons olhos e tanto acreditam quanto desejam todo o impacto que ele pode causar, mas também acreditam que eventualmente o Dunamis não tem todas as condições de alavancar esse projeto comigo, seja por falta de tempo, de alocação de esforços ou outra razão qualquer, talvez, como eu falei lá no começo, com a sua relevância em networking, vocês consigam trazer ao projeto pessoas e situações que faltem para que ele possa sair do papel e então se tornar tudo isso que eu descrevi nessa apresentação. Afinal, como eu também deixei claro, qualquer um que se envolver com o projeto vai ter muito a ganhar, e eu não tenho dúvidas que a participação nele será cada vez mais requisitada. E aí, vamos cessar essa ideia? Como eu também disse no começo, o teste pode ser uma simples enquete em uma rede social, podemos lançar um trailer da história, podemos conversar estrategicamente com algumas pessoas ou outra ideia parecida. Tudo isso pode trazer mais dados e informações que permitam vocês avaliarem se vale ou não a pena investir seu tempo e energia nesse projeto. Nessa visão, realmente eu creio que vocês não têm nada a perder, mas muito a ganhar. O que acham? Aguardo uma resposta, estou pronto para conversar, tirar dúvidas e lidar com quaisquer objeções que apareçam. Podemos conversar como e onde for melhor para vocês. Pode ser por uma call, posso ir até a sua igreja, escritório, pode ser por outra rede social, eu posso levá-los para tomar um café, o que for. E desde já eu agradeço imensamente a sua atenção. Um grande abraço e Deus abençoe.